trouxeram a sua Bíblia, seu exemplar da Bíblia, abram o tema desta campanha. Aleluia, Deus. Deus é bom. Efésios 3, versículo 14. Somente 14. Deus é Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Então todo mundo achou. Vamos começar a ler. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo. Só até aqui. Essa palavra fala sobre a causa, o que Paulo está falando, o que Paulo está orando, a causa que Paulo está se pondo de joelhos perante o Pai. Quando Paulo escreveu essa carta à igreja de Éfeso, ele estava na prisão. E a gente pode pensar que a causa que Paulo está falando é sobre ele ser liberto da prisão, mas não é sobre a igreja de Cristo. E com isso podemos aprender que em circunstâncias temos que orar para a igreja do Senhor crescer, para a igreja de Cristo permanecer na terra, que o diabo não pegar. E outra coisa também, a gente tem que orar muito pela igreja, porque às vezes o diabo quer se infiltrar para destruir a igreja de Deus. Por isso a gente tem que estar de joelho, porque o inimigo não tem medo de crente gravatado. O inimigo não tem medo de crente todo bonitinho, arrumadinho. O diabo tem medo de joelho no chão, de crente com joelho no chão. Por quê? Porque o joelho no chão, ele sabe que ele está tendo uma transmissão ao vivo com Deus. E que o Deus Todo-Poderoso derrota ele sempre, todo dia. E com isso que Paulo está orando sobre o ministério de Cristo, podemos entrar lá em Atos 16, versículo 16 também. Peço que abrem as vossas Bíblias em Atos 16, versículo 16. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Vamos começar a ler. E aconteceu que, indo nós à oração, nos veio ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Está seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto ela fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e os expõem costumes que não nós é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. Então os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E havendo-lhes dado muito açoite, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que guardasse com segurança. E o qual, tendo recebido tal ordem, o lançou o carcereiro. Amém? Bom, essa palavra fala sobre qual foi o verdadeiro motivo, no caso foi o motivo de Paulo e Silas sendo presos. O motivo foi dele que o major estava indo para a oração. Vocês perceberam? Ele estava indo para a oração. Então com isso, podemos perceber que quando a gente vai para a oração, sempre vai ter alguma coisa nos impedindo. Igual eu falei no início, o diabo não tem medo de crente gravata, tem medo de joelho no chão. Por isso que ele impede muito de a gente chegar na oração. Ele fez a mesma coisa com Paulo e Silas, que era uma jovem que tinha o espírito de adivinhação. Quando ela fala, esses são homens de Deus, ela está adivinhando, ela não está sendo verdadeira. É verdade isso que ela fala, mas ela adivinhou. Ela não sabia, ela adivinhou. Então, Paulo já ficou cansado. Ela fez isso por alguns dias, algumas horas. E aí Paulo ficou estressado, ficou
inferno todo se treme. Porque é o nome, Jesus é o nome daquele que morreu na cruz por mim e por você. Ele pagou nossos pecados na cruz, naquela cruz. Então quando falamos em nome de Jesus, o espírito, o demônio, o inimigo sai automaticamente. Porque o inimigo morre de medo desse nome. Esse nome, com o estralar de dedos, pode acabar com ele. Então, quando Paulo expulsou o espírito de adivinhação daquela jovem, os seus senhores que recebiam lucro a partir da adivinhação dela ficaram bravos, porque não tinha mais esperança de ter fortuna, poderiam ficar pobres em qualquer momento. Então, outra coisa que eu quero dizer, o que a gente faz pelo dinheiro? Vocês viram? Se a gente for perceber que o que os senhores fizeram por dinheiro, eles prenderam Paulo e Silas por dinheiro. Aí a gente vai deixar de vir para a igreja por dinheiro. A gente vai deixar de abraçar nossa família por dinheiro. Mas o Senhor é digno. Quando a gente abandona tudo, até dinheiro, o Senhor nos honra. Quando a gente vem para a igreja, bota o joelho no chão, o Senhor nos honra. Irmão, os senhores ficaram irritados e levaram Paulo e Silas à praça, onde estavam os magistrados, a população de romanos. E aí, ele falou: este povo é judeus e vem perturbando o nosso povo romano. Então o romano falou: manda ele para a cadeia, mata ele. Enfim, mas no final de tudo ele foi para a cadeia. Eles foram para a cadeia. Só que não foi uma cadeia qualquer. Foi a cadeia mais funda, a cadeia mais escura, a cadeia mais úmida, a prisão mais úmida. Porque antigamente as prisões eram feitas por jandares. E Paulo e Silas foram lá para o último andar, onde era mais escuro. E eles, os magistrados, mandaram que o carcereiro ficasse de olho. Fiquem, escuta esse nome, memorize esse nome, o carcereiro, que ele vai ser importante depois. E nisso, eles foram amarrados ao tronco, o pé, a mão, amarraram tudo ao tronco. Mas esqueceram de amarrar a cabeça. Por quê? Por que esqueceram de amarrar a cabeça? Porque a cabeça é onde fica os olhos, o nariz e a boca. E os ouvidos. Então, meio que foi um erro. Eles deveriam ter amarrado, mas como o Espírito Santo sabe de todas as coisas, eles vão tentar amarrar a sua cabeça, mas o Espírito Santo não faz nada sem propósito. Porque dos olhos a gente pode ver visões. Dos ouvidos a gente pode ouvir a palavra de Deus, ouvir um perfeito louvor. E com a boca é o melhor de todos, que a gente pode adorar, louvar, orar, pregar. Por isso que meio que foi um erro. Eles sabiam que eram judeus, mas não sabiam o poder de Deus. Eles não sabiam o poder de Deus. Por isso que não amarraram a cabeça, não amarrou a boca, não amarrou o nariz. E nisso, agora eu quero ler só o versículo 25 do Atos capítulo 16. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. Então o que eu quero dizer aqui? Que Paulo e Silas à meia-noite começaram a cantar louvores. Então temos que pegar de inspiração, acordar de madrugada e orar. Porque nos bares aí fora vai ter gente tomando uma à meia-noite. E a gente tem que orar para eles escutar. Porque se eles escutar, eles vão saber a presença de Deus na nossa vida. Eles vão saber que Deus é na nossa vida. Por isso que sempre de madrugada a gente tem que orar.
meio conversão. No caso, meio que quando uma pessoa aceita Jesus, ela aceitou Jesus, a conversão do carcereiro. Ele aceitou Jesus. Então, por isso, a gente tem que louvar nas nossas casas e minhas circunstâncias, meus problemas. A gente tem que orar. Orar, louvar, pregar, adorar em meias circunstâncias. Porque a gente for avançando mais um pouco nos demais versículos, a gente pode perceber que o carcereiro que ouviu tudo, Paulo e Silas cantando, Paulo e Silas pregando, Paulo e Silas orando, ele falou: meu Deus, em meias circunstâncias eles estão na prisão da mais, a última andar da prisão, eles estão amarrados em tronco, mas ainda estão louvando. Meu Deus, estou conjecturando, irmãos. Estou falando com as minhas palavras, que eu acho que o carcereiro estava pensando. Provavelmente ele estava pensando nisso. Meu Deus, que Deus é esse? Que Deus é esse desses judeus? Que ele faz orar, cantar em meias circunstâncias. Eles estão no baita problema. Mas estão. Mas aí, de repente, quando Paulo e Silas louvavam e oravam, de repente aconteceu um terremoto. O terremoto que abriu todas as celas da prisão. E aí, vendo isso, o carcereiro, ele quis matar os prisioneiros. Nem só os prisioneiros, ele ia matar mesmo os Paulo e Silas. Só que, agora eu baixei as Bíblias novamente, em Atos 16, versículo 27. Vamos ler o 27 e o 28. Amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Então todo mundo achou. Vamos começar a ler. Então, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te fazes nenhum mal, que todos aqui estamos. Amém? Só até aqui. E aí, o carcereiro, glória a Deus, aleluia. O carcereiro queria matar, né? Não queria saber, não. Se ele ia ser demitido, ele queria matar. Mas Deus tomou a autoridade de Paulo, usou a boca de Paulo para falar: não faça nenhum mal, porque estamos todos aqui. Então, o que eu quero dizer? Orar é bom, jejuar é bom, clamar a Deus é bom, adorar é bom, mas é melhor ainda quando a gente está reunido com mais pessoas. Porque quando a gente está reunido com mais pessoas, a oração, quando a gente clama por uma causa com mais pessoas, irmão, é possível acontecer, segundos. Vou falar até que na velocidade da luz. E Paulo disse isso, que estavam todos reunidos. E aí, eu só vou ler o 29. Pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se mostrou diante de Paulo e Silas. O carcereiro, ele falou: achei a luz, para acender a luz estava dentro, era escuro. E aí, Paulo, ele queria matar, certo? E aí, Paulo, com autoridade de Deus, falou: não faça isso, porque estamos todos aqui. Então, ele ficou simplesmente encantado com a autoridade de Paulo. E aí, automaticamente, ele ficou todo trêmulo e se prostrou diante de Paulo e Silas. E o que ele queria fazer quando ele se prostrou? Talvez falar: arranque minha cabeça por ter feito isso e tal. Não. Uma das coisas, ele falou uma coisa que provavelmente até Paulo e Silas ficou meio que encantado.
que eu faço? O que eu devo fazer para eu adorar esse Jesus? O que eu devo fazer para eu ser dessa religião, eu ser desse Deus? O que eu faço? Paulo respondeu: crer somente. Crer somente. Crer somente. Então, para Deus te abençoar, crer somente. Podemos ver que a nossa fé pode mover montanhas. Mas se não tivermos fé, acabaremos igual Pedro. Deus, eu ensino você. Foi lá, andou só um pouquinho, depois afundou. Por isso que temos que ter fé. Temos que ter fé em todo momento. Assim como ora. Quando a gente ora, a gente não está orando em vão, não. Falando, vou falar com Deus, acabou. A gente tem que ter fé. Algumas pessoas quando oram, ficam: Deus, obrigado. Obrigado, eu estou tendo uma conversa aqui com você. Nada mais porque eu não tenho ninguém para conversar. Estou sozinho. Tal, minha vida está assim. Nem um pico de fé, tá? Tal. Não sei o que, Deus. Aí Deus, eu imagino, conjecturando, Deus olhando lá, falando: mulher, homem de pouca fé. Homem de pouca fé, como que eu vou atender um pedido desse? Como que eu vou te abençoar? Sendo que você não está tendo fé. Você não está tendo clamor de verdade. Eu não sou uma pessoa qualquer, não. Eu sou o Espírito Santo. Quando você ora, você está tendo uma conversa em intimidade comigo. Mas se não ora com fé, meu filho, como que tu queres que eu te abençoe? Então, quando Paulo falou: crede somente que eu salvarei, que Deus salvará tu e tua casa. Então, quem pegou deu glória a Deus. Quem pegou deu aleluia. Porque quando ele falou: Deus salvará tu e tua casa, a gente pode pensar que, tipo, meio que ficava uma pergunta no ar: por que a casa dele também? Não foi só ele que aceitou Jesus? Por que a casa dele também? Por quê? Pergunta fica no ar. Sabe por quê? Eu vou te responder agora. Porque com a oração de um, todos recebem. Uma oração de um seu filho, um seu irmão, pode mudar o mundo. Mas se tu tiver fé, se não tiver fé, irmão, aí só Deus na causa. Só se Deus querer mesmo. Aí e o Senhor, e aí o carcereiro ficou. Agora está escrito no livro da vida. O nome dele estava escrito no livro da vida. Por isso que é importante a gente aceitar Jesus. Por isso que é importante a gente se reconciliar. Por quê? Porque às vezes a gente está na igreja e aí Deus toca no coração, toca na mente, fala com você, e aí você fala: meu Deus, tem que aceitar. Aí vai correndo diante do Pai, o pastor faz a oração, pronto. Mas não basta só aceitar. Aceitei porque aceitei.
fica assim, baixinho, eu falo, meu, por que levantar a mão? Por quê? Porque é a mesma coisa. Vamos conjecturar. É quase a mesma coisa do que a gente ir pro monte. Porque quando a gente vai pro monte, a gente já fica próximo de Deus, certo? Que é um monte alto, cheio de árvores, árvores de mato. E quando a gente levanta nossa mão, é a mesma coisa. A gente tem uma proximidade com Deus. E com isso, Deus manda o poder dele. Deus manda o poder dele e vai para nossa mão. E da mão vai para cá, vai escorrer. Igual vacina, não entra por aqui. Só que Deus, a vacina de Deus vai por aqui. Então, o que eu estou querendo dizer aqui nessa noite? Quando a gente levanta a mão, a gente tem que ter fé, certo? Quando a gente ora, a gente tem que ter fé. Quando a gente vai para a igreja, a gente tem que ter fé. Se a gente não tiver fé, não sei se Deus vai realizar. Ninguém sabe se Deus vai realizar. Só Deus sabe. Mas por que só Deus sabe? Ele sabe de todas as coisas. Aí a gente não se lembra o que tomou no café da manhã. Aí a gente não sabe nem o que a gente almoçou, mas Deus sabe. Deus sabe. Ele é onipresente, onisciente e onipresente. E onipotente. Então, ele vive no passado, no presente e no futuro. Ele sabe nosso histórico todo da vida. Ele sabe até o futuro, o que ainda nem aconteceu. Eu imagino Deus, você passando pela prova, você está passando pela prova, pelo problema. Deus, você pedindo tanto para Deus, Deus me abençoa. Deus olhando, se inclinando e falando, filho, você nem sabe o que eu vou fazer com você ainda. Tem tanta coisa para eu fazer com você. Tanta. Não precisa chorar. Pode chorar uma noite inteira, filho. Mas pela manhã a vitória vem. Quando a gente passa pelo problema, temos que ficar igual Paulo e Silas, cantando, orando. E aí a gente tem que cantar aquele hino. Estou passando pela prova, dando glória a Deus. Porque a gente tem que passar pela prova, dando glória. E esse louvor, acho que o irmão Lázaro, que infelizmente nos deixou, tenho certeza que ele se inspirou em Paulo e Silas. Nem só em Paulo e Silas, em outras histórias, outras parábolas. Porque é tudo questão de fé. E quando a gente passa pela prova dando glória, tem que ter fé que um dia, uma hora, um minuto acabará. A gente tem que crer. É tudo na nossa vida. Resumindo, vou dar um resumo. Resumindo nossa vida. Fé em tudo na nossa vida. Dá um resumo da nossa vida toda. Pra achar, a gente tem que ter fé. No presente tem que ter fé. No futuro tem que ter fé. Por que a gente tem que ter fé? O que é essa palavra fé? Crer. Glória a Deus. Mas fala, por que não fala crer? Porque crer é uma coisa que também é mesmo significado de fé. Mas crer é meio que um verbo. E fé é uma ação. Por quê? Crer. Quando a gente fala crer, talvez é eu falando para uma pessoa, você falando para mim, eu falando para o pastor, a pastora. Crer. E fé
para falar coisa com coisa, falar nada com nada. Tá falando para xixi. Eu não estou falando isso. Eu não estou aqui em cima do altar para falar isso. Eu estou aqui, sabe para quê? Para pregar a palavra de Deus. Porque nessa igreja, nem só nessa igreja, em todas as igrejas, tem muita gente falando coisas, não sendo crentes. Então, quando eu prego, eu sempre falo com Deus: Deus, quando eu pregar, não seja que seja de mim, não. Porque se for de mim, o Senhor pode até tirar minha vida. Porque eu não quero que seja nada de mim, eu quero que seja tudo de ti. E aí, a gente sempre tem que ter fé. Quando eu falo com Deus, tem que ter fé. E aí, o Senhor vai me ajudar, certo? Eu falei isso. Mas, às vezes, eu fico me perguntando: Deus, às vezes o Senhor coloca o teu povo na prova, coloca o teu povo tal, coloca o povo na prova, coloca o povo em uma situação até coma. Mas aí, sempre mesmo, às vezes eu tenho umas dúvidas. Aí, no estralar de dedos, sinto no meu coração: propósito. Tudo é resumido em propósito. Deus não faz nada sem propósito. Deus mandou Paulo e Silas na prisão, mas com propósito. Às vezes Deus vai fazer você passar uma prova, mas no final vai resgatar uma alma. O Senhor quer que a gente seja missionários, pregar a palavra, resgatar almas. O Senhor quer que a gente seja cantores, mas ao mesmo tempo missionários. Mas às vezes você se pergunta: qual é o diferencial entre missionário, pastor, cantor? Então, por que só tem um título? Às vezes, na carteirinha, certo? Que você é dessa igreja, ou de outra igreja, não sei. Vai estar seu nome, os seus dados, alguns dados seus. E vai colocar lá o cargo. Vai estar pastor. Alguns vai estar missionário, só missionário. Agora eu vou te explicar. Por que eu falei? Porque todos nós temos que ser missionários. Não estou falando de nome, eu estou falando de ser. Aleluia. Porque quando a gente coloca na carteirinha nome missionário, quer dizer que a gente está mostrando: eu sou missionário de tal igreja. E aí, o Senhor dá o dom de missionário para todo mundo. Porque quando a gente canta, às vezes está aqui na carteirinha escrito cantor, pregador, pastor, obreiro. E aí, Deus não dá só isso. O Senhor, se eu não me engano, ele dá 9 dons. E aí, os 9 dons, pode ser pregador, cantor, líder, pastor, pode ser um monte de dom. Dom de línguas, dom de profecia, dom de cura.